Queridos, Pai do Senhor, amém? Eu quero tributar a Deus honra, glória e louvor por estar aqui essa noite com vocês, podendo adorar a Deus e cooperar com a palavra. Minha gratidão ao Bispo Williams pelo convite, oportunidade. É um prazer poder estar aqui, conhecer vocês e adorar a Deus juntos, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, Evangelho de Marcos, capítulo 10, e versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, e versículo 46. Que diz assim: um texto. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Porém ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-lhe a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Amém. Meus irmãos, antes de entrar na exposição do texto, estou aqui por primeira vez e é motivo de gratidão para mim essa oportunidade. Antes de eu entrar na exposição do texto, eu quero fazer algo que eu sempre faço, por onde Deus me leva, por onde Deus me coloca, e acredito que vai edificar a sua vida. Eu acho que é notório dos irmãos que eu apresento algumas anormalidades. Eu tenho paralisia cerebral. Eu sou o terceiro de 6 filhos. Quando a minha mãe engravidou de mim, e ela foi para o hospital para realizar o parto, durante o parto, os médicos entenderam que o procedimento fórceps se fez necessário para realizar o parto. E quando o procedimento foi ser executado, aquele ferro que é usado para poder tirar a criança, no momento que o procedimento foi ser executado, o ferro pegou meu crânio do lado esquerdo, bem aqui. E eu tive um afundamento craniano enquanto a minha mãe estava em trabalho de parto. Foi esse experimento que atingiu meu cérebro e afetou toda a minha coordenação motora. Eu tenho paralisia cerebral que atinge principalmente os membros inferiores, da cintura para baixo, mas de certa forma acabou afetando toda a minha coordenação. Eu fui tirado daquela sala, raparam a minha cabeça e me levaram para outra sala para poder fechar o ferimento causado. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia divina, talvez eu nem estaria aqui. Mas eu creio que, apesar daquilo que Deus permitiu acontecer, Deus na sua onisciência, Deus na sua graça, Deus na sua misericórdia, Ele tinha um propósito, um chamado na minha vida. E o fato de eu estar aqui pregando para vocês comprova o que Jó falou.
Jó 42:2. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Até aconteceu. Deus poderia permitir que não acontecesse. Mas aprenda algo, toda permissão tem um propósito. Às vezes a gente reclama dos acontecimentos da vida. Às vezes a gente reclama de muita coisa que acontece, mas calma, apesar das permissões, o Eterno continua no controle de todas as coisas. Eu comecei a andar com 4 anos de idade, com muita dificuldade, caía muito, meus 2 joelhos são marcados de quedas. Eu comecei a andar com 4 anos. Durante um período da minha infância, eu tive que tomar Gardenal. Já ouviu falar? Tive que tomar Gardenal para não gerar nenhum problema pior. E outra, eu sofria de convulsões. Eu tinha convulsões frequentes. E determinado dia, quando eu era criança e me convulsionei, a minha mãe me pegou no colo, desesperada, angustiada, aflita por aquele acontecimento. E meu irmão mais velho, Samuel, me contando, disse que daquela vez ela me pegou no colo e fez uma oração a Deus, pedindo para que Deus me curasse daquele problema. E desde aquela oração até o dia de hoje, eu nunca mais tive nenhuma convulsão na minha vida. Dia 14. Dia 14 agora eu completei 27 anos. E desde hoje, desde aquele dia que minha mãe orou, desde aquele dia eu não tive mais nenhuma convulsão na minha vida. Irmão, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Se eu for contar meu testemunho por completo aqui, eu vou falar até o horário que me foi dado e não vai terminar. Mas eu contei essa porção para edificar a sua vida. Se Deus permitir retornar, eu conto mais, a sua vida é edificada e Deus é glorificado. Amém? Agora eu peço a sua atenção e a sua educação, porque Deus me deu uma palavra e Ele quer falar com você por intermédio desta palavra. Meus irmãos, eu acabei de ler uma passagem muito conhecida no ministério de Cristo, a passagem da cura do cego de Jericó, mais conhecido como o cego Bartimeu. E o acontecimento que eu narrei para vocês, a leitura que eu fiz, o milagre, a obra que Jesus efetuou aqui, ocorreu na cidade de Jericó. E algo me chama a atenção com relação a essa cidade. Quando a gente regressa para o Antigo Testamento, a passagem mais conhecida onde essa cidade aparece é Josué capítulo 6. Josué era o líder de Israel após a morte de Moisés. E a partir do momento que Moisés assumiu a liderança de Israel, a nova geração que herdaria a terra prometida, a principal missão de Josué era introduzir, era colocar a nova geração na terra de Canaã. Ou seja, ele tinha a missão de colocar o povo na terra que Deus daria como promessa aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E sob a orientação de Deus e liderança de Josué, Josué vai conseguir colocar Israel na terra. A primeira cidade a ser conquistada para entrar na terra de Canaã foi a cidade de Jericó. Jericó é a maior fortaleza, é a maior cidade
que Israel teve que vencer. Tanto é que Israel só venceu Jericó por causa da ação milagrosa e poderosa de Deus. Só que tem um porém, você conhece a história, Deus vai dar orientação, Israel vai executar, e no 7º dia, as ruínas, as muralhas de Jericó caem completamente, e quando caíram, o povo é liberado a subir e entrar na terra. Só que, porém, quando o povo de Israel entra em Jericó, Deus havia dado uma ordem que não era para sobrar nada, e a riqueza da cidade seria separada e consagrada para Deus. Só que tem um porém, quando a gente vai para a Bíblia e lê o capítulo 6 de Josué, no seu versículo 26, Josué vai liberar uma palavra contra a cidade de Jericó. Porque em Josué 6, 26, está escrito assim: maldito diante do Senhor aquele que tornar a edificar a cidade de Jericó. Com a perda do primogênito, lhe colocará os fundamentos, e com a perda do caçula, lhe colocará as portas. O que isso significa? A partir daquela palavra, a partir daquilo que Josué falou, Jericó se torna uma cidade debaixo de maldição. Porque aquilo que Josué liberou é uma ordem para ninguém tornar a edificar a cidade de Jericó. E quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vê que de fato isso acontece. Vamos para a Bíblia, me escute. 1 Reis. Se você puder, me acompanhe. 16 e 31. 1 Reis 16 e 31. Quem me compreende, diga amém. Olha o que diz, 16, verso 34. E em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Serugue, o seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Agora compreenda isso aqui. Jericó, através da palavra de Josué, se torna uma cidade debaixo de maldição. Ninguém deveria ousar reconstruí-la. E aqui a gente vê que alguém tentou, mas a palavra que Josué havia liberado verdadeiramente se cumpre. E é o que tentou reconstruir, perde o seu primogênito e o seu caçula, porque ousou fazer aquilo que Josué havia proibido. Eu quero que você entenda algo. Quando a gente vai estudar a cidade de Jericó no período do Antigo Testamento, Jericó é uma cidade fadada ao abandono. Jericó é uma cidade fadada a estar abandonada, a estar deixada de lado, a permanecer naquele estado de ruína, de destruição. Ou seja, durante todo o Antigo Testamento, a maioria da cidade permanece assim. Mas entenda algo, o Antigo Testamento é o tempo da lei, é olho por olho e dente por... porque era o tempo da lei. Só que tem um porém, algo vai acontecer que vai mudar a história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo veio para inaugurar um novo tempo. O Verbo veio para mudar a história. O Verbo veio para transformar todas as vidas. Quando a gente vai estudar a história, Herodes o Grande, no 1º século, reconstruiu
parte de Jericó. Ele fez lá um lugar para passar o inverno. Ele fez palácio, ele conseguiu reconstruir parte de Jericó. E o texto que a gente leu, a passagem de Jericó, do cego de Jericó, se a gente for estudar na cronologia do ministério de Cristo, Cristo já estava acabando o seu ministério. Diga comigo, Cristo, discípulos, multidão. Mais uma vez, diga Cristo, discípulos e multidões. O texto que eu li vai dizer que ele vai passar por Jericó. E quando Cristo vai passar por Jericó, ele está acompanhado de discípulos e multidão. Entenda algo, ele vai passar por Jericó, mas o seu destino era Jerusalém. E por que Cristo está acompanhado de uma multidão? No calendário judaico aqui, era a época da festa da Páscoa. Diga Páscoa. A Páscoa é a principal festa judaica. É a festa que comemora a libertação de Israel do cativeiro no Egito. A Páscoa é a festa mais esperada no calendário judaico. Entenda, isso era tão sério que todo homem maior de 12 anos que morasse a 25 quilômetros da capital, Jerusalém, era obrigado a subir a Jerusalém e participar E Cristo está indo, ele precisa ir para a Páscoa. Ele precisa chegar a Jerusalém, porque lá em Jerusalém ele tem algo a realizar. Lá em Jerusalém ele salvaria a minha e a tua vida. Só que na subida para Jerusalém, ele tem que passar por Jericó. Pega isso aqui, porque quem vai para Jerusalém nunca desce, sempre sobe. Só que ainda para Jerusalém, passa por Jericó. Se você não sabe, além de Jericó ser uma cidade amaldiçoada, é a maior depressão da terra. 400 metros abaixo do nível do mar, só que tem um porém. Além de Jesus, além dos discípulos, além da multidão, tem um homem necessitado. À beira do caminho. Você lembra do Salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de... Entende isso aqui? Os judeus, quando saíam de casa para ir para Jerusalém, para participar das festas, no caminho até Jerusalém, eles iam cantando. E esse salmo era o primeiro salmo cantado quando os judeus saíam de casa. O que eles cantavam, eles estavam arrumando as coisas, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa de Deus. Entenda algo, irmão. Aquela multidão cantava, aquela multidão celebrava, aquela multidão estava alegre porque estava indo em direção a uma festa. Só que tem um poder: quem está no caminho canta, quem está no caminho celebra, quem está no caminho está alegre porque Jesus está presente. Só que tem um porém, há um contraste. Quem estava no caminho cantava, mas quem estava à beira clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava numa cidade amaldiçoada.
Bartimeu estava no lugar mais baixo da terra. Só que uma coisa muda toda a história. Cristo iria passar por lá. Cristo iria passar. E se Ele vai passar, algo vai acontecer. Ele vai salvar. Ele vai curar. Porque onde Ele passa, alguma coisa nova acontece. Eu não sei onde Cristo vai ter que passar, mas eu quero profetizar. Ele vai passar na tua casa, Ele vai passar na tua família, Ele vai passar lá e Ele vai fazer uma coisa nova. Se Ele passar, se Ele chegar, a história vai ser mudada. Onde Ele chega, a história muda. Onde Ele chega, tem cura. Onde Ele chega, tem milagre. Onde Ele chega, a esperança também chega. Se você ler a narrativa de Lucas, da mesma passagem, o texto vai dizer que Bartimeu, ele ouve algo diferente. Porque a multidão passava cantando, a multidão passava alegre, e ele vai perguntar, o que é que está acontecendo? E quando ele pergunta, diga, Bartimeu perguntou. Ele perguntou, o que está acontecendo? Alguém informa, não, é que o Nazareno está passando por aqui, e a multidão está alegre. Ou seja, ele é informado, o Nazareno está passando. Só que quando ele tem ideia disso, o texto diz que ele começa a clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeira lição que eu aprendo com Bartimeu. Bartimeu é cego, Bartimeu é o quê? É o quê? Mas não é surdo. Bartimeu é o quê? Mas não é mudo. Aprenda a valorizar o que você já tem. Não tem visão, mas tem voz. Não tem visão, mas tem. Ele soube valorizar aquilo que ele já tinha. Você tem que aprender a valorizar o que já tem para alcançar o que você não tem. O que ele tinha voz e perguntou. Primeiro, ele ouviu, porque ele tem audição. Quando ele ouve, quando ele pergunta, ele vai saber. E quando ele sabe, ele clama. Eu vim pregar. Tem gente que não sabe valorizar o que Deus já deu. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei nem o teu nome. Eu não sei o que você passou para chegar aqui, até aqui. Mas Deus está dizendo para alguém, aprenda a valorizar o que você já tem. Não tem visão, mas tem voz. Não tem visão, mas tem ouvido. Ele vai saber trabalhar, ele vai saber se virar com aquilo que ele tem. Só que tem um porém. Quando ele começa a clamar, a multidão que estava no caminho vai repreender para ele ficar. Isso aqui Deus me deu ali sentado. Outra lição que eu aprendo, quem está no caminho não é perfeito. Quem está no caminho não é perfeito. Quem estava no caminho pediu para ele calar.
que a igreja perfeita é só no céu. Que a igreja perfeita é só na glória, aqui na terra não. Terceira lição. Jesus está passando por Jericó para chegar em Jerusalém. Naquela semana ele seria traído. Naquela semana ele seria preso. Naquela semana ele seria condenado. Naquela mesma semana ele seria crucificado. Ou seja, é a última vez que ele vai passar por Jericó. Bartimeu entendeu, se eu não aproveitar essa oportunidade, eu não vou ter outra. Deus está falando para vem, gente, aproveita a oportunidade que Ele está te dando. Aproveita as oportunidades que Ele está te dando. Bartimeu era perseverar ou morrer cego. Era perseverar, era aproveitar a oportunidade ou morrer naquela miséria. Olha para alguém e diga, aproveita as oportunidades. Não é falta de oportunidade, é muita desculpa. Deus está dizendo para a crente aqui, para de dar desculpa, eu estou te dando oportunidade. Para de dar desculpa, eu estou te dando oportunidade. Ele clama. E só você sabe das suas necessidades. E só você sabe do teu problema. E só você sabe o quanto você precisa dele. Então aproveita, se dedica, acredita, não deixe de clamar. Ele tem poder para salvar, para mudar, para restaurar a sua história. Quarta lição. O texto diz que ele clama. A multidão tenta calá-lo, mas o texto diz, mas ele clamava ainda mais. Tem gente que é crente cristal, ele clamaria menos. Aprenda algo. Quanto maior a oposição, mais dedicação. Só meia dúzia entendeu. Quanto mais a oposição, se dedica mais, acredita mais, se esforce cada vez. Ele não clamou menos. Quer parar? Ele clamou mais. Eu quero profetizar, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a tua dedicação, Ele vai te persevera, acredita, Ele vai entrar, Ele vai realizar o milagre que você acredita. Não deixa nada calar a voz da tua oração. Você quer milagre? Você quer mudança? Você quer o sobrenatural? Aprenda outra lição. Quem quer milagre tem que aprender a lidar com a multidão. Vamos para a Bíblia? Primeira multidão, Marcos 2. Cristo chega em Cafarnaum. A cidade toda fica sabendo e vai para a casa que ele estava, sim ou não? A casa se encheu, só que veio 4 trazendo para. Quando chegam na casa, não tinha lugar nem na porta.
Então, os 4, para levar o paralítico até Cristo, teve que enfrentar a multidão. Então, a porta não dá, mas tem telhado. Porque quem quer dá um jeito. Porque se fosse dar desculpa, meu amigo, te trouxemos até aqui. Mas a casa está cheia, então vamos deixar para outro dia. Foi isso? Não tem não tem porta, não tem problema não. A gente sobe a escada, sobe no telhado, mas que vai entrar, vai entrar. Rompa a multidão, rompa a multidão, rompa a multidão. Segunda multidão, Marcos 5, 21. Cristo volta para Cafarnaum, está acompanhado de uma. Aí Jairo está com problema em casa. A filha dele está doente, quase morrendo, sim ou não? Ele entra no meio da multidão, se dobra e vai falar: ô Cristo, vai na minha casa, porque a minha filha está quase morrendo. Sim ou não? Cristo vai falar que vai, só que no caminho para ir, ele vai ter que passar pela multidão, e a multidão impede de Cristo chegar lá logo. Só que quando ele está indo, alguém aparece e toca nele. E quando toca, ele para. Jairo tem que lidar com a multidão. A hemorrágica também teve que lidar com a multidão, porque ela teve que ir escondida, abrindo caminho, tentando, fraca, mas ela foi, fraca, mas acreditou, fraca, mas tocou naquele que poderia curá-la. É noite de cura, é noite de cura. Ele vai curar a tua família, Ele vai curar a tua vida. Ele está liberando cura para a tua vida essa noite. Tanto Jairo como a hemorrágica tiveram que passar pela multidão. Se eu falar de multidão, vai dar uma mensagem. Quarta multidão é do texto. Bartimeu queria chegar a Jesus, mas a multidão queria que ele ficar. Aprenda a lidar com a multidão. Vai ter Judas, vai ter Saul, vai ter gente na tua vida que vai querer atrapalhar o negócio, mas acredita. Eu não sei quem está se colocando contra. Eu não sei quem está se levantando para atrapalhar. Só que eu vim profetizar. Ele vai honrar a tua fé. Ninguém vai parar. Ninguém vai paralisar o que Ele tem na tua vida. Ele vai fazer. Ele vai realizar o que te prometeu. Independente da multidão. Ele clamava ainda mais. Se eu te perguntar, você me responde. Cristo ouviu o primeiro clamor? Ouviu. Ouviu. Porque ele estava mais perto. Se ele ouviu o segundo, ele ouviu o primeiro. A questão é que não é no nosso tempo. É como se Jesus disse: deixa eu ver se ele quer. Deixa eu ver se ele quer. Deixa ele clamar mais um pouco.
Deixa ele orar mais um pouco. O recado é clama. Clama. Ele está ouvindo, mas o tempo não é teu. O tempo pertence a Ele. Ele clama. E na segunda Jesus para. E manda avisar. Manda chamá-lo. A tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. A hora da honra. A hora do milagre. E o telefone vai tocar. Ele vai preparar. A tua hora também vai chegar. Tem gente aqui essa noite que está esperando resposta. E Deus está dizendo assim, calma, o tempo da honra está chegando. Vão mandar mensagem, vão te ligar, e o que eu te prometi vai acontecer, e o meu nome será, aguarda, espera, a hora da honra vai chegar, vão te chamar, vão te chamar, vão te chamar, Ele vai honrar a tua fé. Volta a Ele e diz o que tem de bom ânimo. Levanta-te, porque Ele te chama. Escute aqui. Bartimeu estava com uma, diga capa. Aquela capa representa 3 coisas. Primeira, diga autorização. Aquela capa, o Império Romano deu para ele, era o símbolo que ele tinha permissão para mendigar. Então, a capa era autorização romana para mendigar. Segundo, ele estendia a capa e quem passava jogava esmola na capa. Segundo, provisão. Terceiro, no final do dia, ele tirava as esmolas, recolhia a capa e se cobria. É Palestina, quente à noite, quente de dia e gélida. Ele usava para quê? Proteção, autorização, provisão e proteção. Só que foram lá, ô Bartimeu, Jesus está te chamando. O texto diz que ele vai se levantar e deixará, ele vai, mas a capa fica. Sabe o que é isso aqui? Fé. Sabe o que o Bartimeu está dizendo? Se ele está me chamando, eu não preciso mais. Se Ele está me chamando, eu nunca mais vou mendigar. Se Ele está me chamando, Ele vai fazer uma coisa nova. Ele vai fazer uma coisa nova. Eu não vou precisar voltar para cá. Eu não vou precisar mendigar mais. Eu não vou precisar. Se Ele está me chamando, é certeza, a minha história vai mudar. Para mim, para a conclusão, ele chega diante de Cristo e Cristo pergunta: o que queres que eu te faça? Olha na ponta do meu nariz. Deus sabe o que dá. Você sabe o que pede? Eu vou repetir. Deus sabe o que dá. Você sabe o que pede? Porque em João 5, Jesus chega para o paralítico. Queres ser curado? Ah, Senhor, eu não tenho ninguém. E toda vez que eu vou desse outro xixi, o paralítico não sabe o que quer. E a pior coisa da vida é viver uma vida sem propósito.
Pior coisa da vida é não ter objetivo. Pior coisa da vida é não saber aquilo que você quer para a tua vida. Só que Deus sabe o que é melhor para você. Sabe o que eu aprendi com o Bartimeu? A resposta está na ponta da língua. Mestre, eu sei o que eu quero. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero ver. O que você veio apresentar hoje não está. O que você veio apresentar hoje não está. Senhor, eu quero ver. Se você não sabe, pergunta para Deus. Aprende uma coisa. Uma coisa é ter dúvida. Grave isso aqui. Se você guardar isso aqui, eu vou ficar muito satisfeito. Uma coisa é ter dúvida, outra coisa é duvidar. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. Agora eu não posso duvidar do que Deus já falou. Então, se você tem dúvida, pergunta. Se você tem dúvida, ora. Se você tem dúvida, fala com Ele. Agora, se Ele falar, não duvida. Se você quer direção, ora. Quer resposta, pede. Quer saber o que é melhor, fala com Ele. Mas se Ele falar, não duvida. Acredita, faça a vontade dEle. Senhor, que eu torne a ver. Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu é curado. Bartimeu é restaurado. Só que a maior lição que eu aprendo com Bartimeu é a lição do discipulado. Porque como termina o texto, e seguia a Jesus pelo caminho. Vai apertar, mas eu não estou preocupado se alguém vai gostar ou não. Bartimeu me ensina a maior de todas as lições. A partir do momento que ele viu, ele fez o quê? Já que eu estou vendo, eu vou te seguir. Porque mais do que a bênção, Bartimeu quis o abençoador. Eu gosto muito de ler. Eu esqueci o autor. Mas eu li uma frase há 2 semanas atrás que dizia assim, com relação à atualidade. As pessoas querem milagres, elas não querem Deus. As pessoas querem milagres, elas não querem. Deixa eu contar uma historinha. Você consegue aquela pessoa que quando está necessitada, está presente, mas o milagre veio, ela some. É porque ela quer milagre, mas não quer compromisso. Ninguém dá glória, né? Só que o mais importante do que suprir a tua necessidade, Ele quer salvar a tua alma. Salvar a tua alma. Mais importante do que qualquer milagre, mais importante do que qualquer coisa que Deus faça por você, é você ter a garantia que vai morar com Ele. E eu acabo aqui. Bartimeu antes estava à beira do caminho, mas é curado. Ele vai sair da beira do caminho e vai entrar no caminho. Antes estava em Jericó, mas depois ele vai subir para Jerusalém. Eu posso usar isso aqui como uma tipologia do arrebatamento.
Bartimeu era nós, sem Cristo. Porque um cego não sabe para onde vai, e um mendigo não tem para onde ir. Um cego não sabe para onde vai, e um mendigo não tem para onde ir. Aí foi o dia que a gente teve um encontro com ele. Ele tirou a gente da beira e nos colocou no lugar. E a maior promessa é que Ele vai tirar a gente de Jericó e levar para Jerusalém. Fica de pé. Para mim acabar, olha aqui. Aproveite as oportunidades. Aprenda a lidar com a multidão. Valorize o que você já tem. Você entendeu o que Deus te falou essa noite? Ele quer realizar algo novo na tua vida. Ele sabe qual é a tua necessidade. Só que até você alcançar esse milagre, haverá obstáculo, haverá provas. Mas o recado é: persevera, porque Ele vai honrar a tua fé. Eu quero perguntar antes de orar se tem alguém aqui afastado ou que não conhece a Cristo. E mediante essa palavra, quer aceitar a Cristo ou reconciliar com Ele. Se tiver, levanta a sua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém aqui essa noite para se reconciliar ou aceitar a Cristo? Se tiver, levanta a sua mão, eu quero te ver. Não tem ninguém? Então me permita orar por você. Eu quero